Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Uma exposição dos fatos ocorridos no mundo feita pelo verdadeiro Deus, a razão e os motivos dos males da humanidade. E assim, tudo foi feito com precisão racional para suprir o corpo, a vida e a máquina do animal racional. Não havia necessidade da humanidade viver imaginando e pensando para organizar a vida da matéria. Tudo isto aconteceu porque deixaram de se guiar pela bússola certa, que é o mapa e a planta da vida que todos têm na palma das mãos. Porfírio, não havia necessidade disso tudo? Dessa coisa toda aí da humanidade viver imaginando e pensando? Pois é, e a base da nossa civilização, até onde nós chegamos, pela lapidação e essa coisa toda, está baseada realmente no pensamento e na imaginação. E chegar no terceiro milênio, esta força poderosa que é o racional superior da Terra, apresentar esta grande é uma revelação. Assim, olha, vocês pensaram, imaginaram, não precisavam. Mas todos nós sempre achamos que o pensamento é que evoluiu a humanidade. Nós sempre imaginamos que foi o pensamento e a imaginação que nos tirou do atraso. Mas aqui, pela justificativa do verdadeiro Deus, ele está dizendo, olha, o pensamento e a imaginação é que botou vocês no atraso. Na verdade, essa é a grande revelação. Nós escolhemos a humanidade. Nós escolhemos evoluir da forma mais dolorosa. Nós escolhemos evoluir pelo sofrimento e pela morte. Então, antes de existir a morte, antes de existir o sofrimento, todos viviam eternamente e tinham na palma da mão a bússola que a força divina dava a todos. Vejam bem, antes de começar a fase do pensamento e da imaginação. Depois, nas Arábias, depois que se estabeleceu essa desobediência da maior parte da humanidade, quer dizer, da maior parte ficou aqui embaixo, que desceu. Então é que vem a fase de astrologia na antiga Pérsia, onde o conhecimento artificial já estava e muitos ainda se guiavam pelo alfabeto astrológico da fase de astrologia. Esta referência que nós temos aqui é uma referência milenar antes do princípio da civilização. Ou seja, aquela história ou a confirmação que nós temos hoje, na nossa apresentação dos vídeos, o paraíso racional, o jardim do Éden, todos viviam eternamente, não havia sofrimento, em equilíbrio, porque todos obedeciam à linha de astrologia, ligados à força suprema. Era isso que acontecia naquela fase. Então quer dizer, porque que naquela fase então era como se fosse, não pensávamos. Não havia pensamento, não havia. E ele está dizendo aqui, não havia necessidade do pensamento. Então por que nós passamos a pensar e a imaginar? Passamos a pensar e a imaginar porque nós demos atenção às forças espirituais para fazer aquela coisa do artifício, que é aquela velha história das serpentes, né? O que nos tirou do paraíso? Foi o pensamento e a imaginação. E aqui ele está dizendo, e confirmando de uma forma indireta, entre linhas, né? Está nos entrelinhas, aí fica a critério de cada um entender bem isso. Se não havia necessidade do pensamento e da imaginação, então por que foi desenvolvido tudo isso? Porque nós demos a atenção ao caminho das serpentes. No 17º, volto a repetir, isso é uma referência muito que confirma bem.
17º fascículo da réplica, o racional superior diz: e a maioria voltou com o alfabeto astrológico, provando, nessa declaração que ele faz, que tudo foi organizado para todos voltarem com essa astrologia e não com esse artifício. O artifício ele não foi feito de bom grado com as forças supremas. Por isso é que ninguém viveu consolado, né? A forma do desenvolvimento foi uma forma muito sofrida, muito sofrimento. Foi os reveses que para deixar aquela vida selvagem, que era pura. Éramos selvagens, mas éramos puros. Não havia doença, não havia sofrimento, não havia morte. É a fase das múmias, que também é uma referência do universo em desencanto. Então, é uma constatação que, peraí, então todo esse processo milenar não era necessário, mas foi, né? E aconteceu, e nós estamos aqui pagando um pato legal. Porfírio aqui diz: ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. A mudança do alfabeto, que é a causa de todo o sofrimento da humanidade, mudando o alfabeto de astrologia para um alfabeto artificial. Está aí a verdadeira história universal do fracasso da humanidade. Perfeitamente. Aí confirma tudo isso que nós estamos retratando nesses últimos vídeos, falando do traidor, o Judas, doutor, que são os espíritos que foram levados para o Jardim do Éden por uma necessidade de recuperação, mais ou menos essa nossa tese, nosso vídeo anterior, nós fizemos uma explanação nesse sentido, e que aí a gente encontra essa confirmação no 5º fascículo da réplica, dizendo: olha, tudo isso que vocês desenvolveram, filosofia, ciência, arte, religiões, tudo isso não tinha nenhuma necessidade de alcançar o que estamos alcançando. Mas foi bom por quê? Aí entra uma razão superior. Qual é a razão superior? A livre e expansão da vontade que a força suprema sempre nos deu. Não houve coação de liberdade, segundo o racional superior, quando uns tantos saíram do mundo racional por conta própria e passaram a progredir e deram consequência a um segundo mundo. Mas todos sabiam que iam se dar mal, mas não, os que participaram, que nós fazemos parte essa turma toda, né? Para não falar uma palavra muito forte, né, Orvaldo? Pelo sorriso você sentiu o raciocínio. Mas então, eles não tiraram a nossa liberdade. Feito no chão, com as próprias mãos do raciocínio supremo, a máquina e a palma da mão, tudo foi preparado para a gente poder voltar. Mas ainda assim, no meio do caminho de astrologia, a maioria voltou, mas ainda tem aqueles mais abusados. Não, vamos que ainda vai dar certo. E aí aceitamos a sugestão da serpente, fechando com aquele conhecimento bíblico, né? Que quem foi que tirou o Adão e Eva do paraíso, né? Os seres formados na água e na terra foram a serpente, né? Como quem diz, vamos expandir um pouquinho mais à vontade, porque vocês ainda não estão muito bem, pode ser melhor. Aí Jesus se afasta, o segundo conhecimento entra em voga, e aí começa tudo a melhorar, aparentemente, claro. E melhorou tanto que no final da evolução, temos aquele meme, um meme, chama de meme, né? Que o homem saiu lá das cavernas e veio, foi o Homo erectus, o Homo sapiens, e daqui a pouco, quando chega na civilização, aí o topo da história, volta que deu tudo errado. Foi isso. Então não precisava pensar, não precisava imaginar. Veja bem, para poder voltar ao mundo de origem. Então esse livro, A Cultura Racional, é para dar uma nova oportunidade para essa lambança toda que nós fizemos, é isso? É para dar uma nova oportunidade, com certeza.
Mas a oportunidade está baseada em quê? É essa a última compreensão. Por isso o racional superior diz: a última chance da vida da matéria é essa. Pode falar. Isso que tu vai falar. É uma chamada e a última chamada, né? A última chance. É a última chance da vida da matéria, exatamente a cultura racional. Depois dessa, aí só o irracional categórico, né? Você quer dizer então, Porfírio, você me desculpe eu estar te interrompendo, Não, é bom. mas então naquela época a gente raciocinava, na época do alfabeto astrológico? Não, havia ligação. Havia ligação que no Obras Primas, a gente tem a confirmação, o doutor Carlos já tem falado isso aqui várias vezes, era o conhecimento que ele chamava, na Obras Primas, chama de dontologia. Dontologia e astrologia. Quer falar um pouquinho aí, doutor Carlos? Que essa era a forma que a gente vivia antes do pensar e antes do imaginar. É verdade. No Obras Primas, o racional diz: dontologia é irmã de astrologia. Isso a gente já falou outras vezes e pelo contexto é uma definição a mesma que agora é para a imunização racional, só que é para uma fase anterior, que é justamente essa fase de astrologia. No alfabeto astrológico nós éramos mediadores racionais e tínhamos ligação com a parte de cima, e sabíamos tudo o que tinha que fazer, dava tudo certo, por isso que a maioria obedeceu e a maioria voltou. É até difícil de conceber que esse tanto de gente que está aqui embaixo hoje em dia é a minoria, né? Continuando, pode continuar. É isto ressalvando-se que eram todos selvagens. Ou ainda não eram muito selvagens, né? Vamos dizer assim. O início dessa lição do quinto da réplica, falando de Deus que não é responsável pelo sofrimento da humanidade, pelos males da humanidade, o verdadeiro Deus não é. Aí depois aqui embaixo foi feito um Deus da imaginação, que surdo, mudo, soberbo, não atende ninguém, não socorre os sofredores, nunca mudou, mas continua sendo clamado, implorado, invocado, né? Esse é o Deus da imaginação que salva, mas salva da rudez, né? Agora, o Deus homem faz as leis que governam o mundo e todos obedecem às leis do Deus homem. O Deus homem também socorre os outros homens, tem a solidariedade humana, né? O Deus homem, como o racional diz, tem mais bom sentimento do que o Deus da imaginação. Agora, essa parte do Deus da imaginação foi depois do alfabeto astrológico, né? Foi um artifício, porque estava numa ignorância brutal, né? A rudez, o atraso e a brutalidade são as causas da lapidação. Então estávamos desligados do povo de cima. Aí abriu a porta do astral inferior para começar o espiritismo. Isso todo mundo que já leu o primeiro volume já sabe, né? A questão é que o vivente materializado, um animal racional, ele é mau e ruim porque ele é deformado. Então o Deus homem está aí deformado, mas o habitante também está materializado para sofrer as consequências do que fez para si mesmo. O habitante responsável pela deformação e depois como vivente sofrendo, né? E os maus tratos da vida, que é o que trata essa lição, os maus tratos da natureza, é porque a natureza tem sentimento e o animal racional pensa que só ele tem sentimento, que pode abusar da natureza e tudo mais, e ela tem sentimento, ela é superior e ela é poderosa, então faz esses maus tratos para educar, né? Porque senão ela vai deseducar os filhos. E o verdadeiro Deus, para finalizar, trouxe o conhecimento da imunização racional. Com a imunização racional, a pessoa adquire, recupera suas virtudes e adquire o que tinha no alfabeto astrológico, que era 100% de bem viver. Na fase racional plena, na fase da concórdia, todo mundo vai estar imunizado, aí vai ser um paraíso racional na Terra inteira. Oswaldo, nós passamos a ter, a partir de 1935, os 3 poderes, né? Quais são os nossos 3 poderes? Paciência, persistência e o que está acima de todos, obediência. A força suprema, a harmonia suprema, porque
como é que nós pretendemos ter na vida harmonia com todos, se não temos harmonia conosco e com a natureza que nos fez? Aonde está a harmonia? Derrubar o seu inimigo? Você acha que precisa fazer isso? Você acha que é justo matar o outro para poder sobreviver? Alguma coisa está mal feita nisso. E não foi o verdadeiro Deus, ou, na linguagem espiritualista, Jesus, o verdadeiro Jesus, não o Cristo. Nós hoje podemos fazer bem essa diferenciação. Jesus, o verdadeiro, porque o Pai é um só. Ele sempre foi e sempre será. Por isso, aquela frase no segundo conhecimento que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Às vezes eu troco vida com luz, mas é a mesma coisa, no final das contas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, que é o mundo racional de origem, senão por mim, que é através do desenvolvimento do raciocínio. Aí vem o terceiro conhecimento para confirmar isto, a imunização racional. Aí é diferente. Porque aí, o que é diferente no terceiro milênio? Deixar isso bem claro para quem teve a paciência de ficar até o finalzinho do nosso vídeo, que já vamos terminar. É exatamente o fato da imunização racional. Por quê? No segundo milênio, que não precisava, mas foi feito, pensou, imaginou, lapidou de tudo que foi jeito, expandimos as vontades, gostos e matando uns aos outros e coisa e tal, até a gente perceber, peraí, a dor que eu estou sentindo o outro sente, lapidou as filosofias, tudo isso hipocritamente, entre aspas, isso é só para eu fazer lembrar, tá? Sempre uma ressalva, porque é um conhecimento que não é benfeitor, não é benfeitor que todos sofrem no mundo e está todo mundo pedindo arrego, né? Como diz o povo, ó, não aguento mais, me mostra alguma coisa diferente. Aí aparece a cultura racional. E a cultura racional liga na energia racional. Não é mais pensar nem imaginar. A humanidade vai se acertar, obedecer, persistir, se harmonizar com tudo e com todos através da imunização. E não tem outro caminho a não ser livro na mão, desenvolve o raciocínio, desenvolve o aparelho, recupera aquela energia que era a dontologia e nem vai mais precisar da astrologia. Porque a dontologia é o raciocínio ligado. E lapidou, no final das contas, não precisava, mas serviu para isso. Então, estamos em plena harmonia com toda essa questão evolutiva, mas tem que deixar bem claro, evoluiu de uma forma totalmente equivocada. Não era para ser assim. Foi, a escolha foi nossa. Não é o verdadeiro Deus e ele agora aparece. Antes que o crucificassem novamente, ele disse, opa, eu não sou e nem queria ser o novo Messias, né? Ele falou em público, não sou e nem queria ser. Daí, a verdade chegando e cada um que pegue o livro na mão, porque agora é o terceiro conhecimento, a energia de cima. Aí você passa a ser você mesmo, mas obediência, né? Oswaldo. E agora o desenvolvimento é racional, através da leitura do livro Universo e Desencanto. Você quer coroar um por todos e todos por um? Um por todos e todos por um, exatamente. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!